Aula 118, substantivo, flexão de grau. Ouça esse soneto de Martins Fontes, que se intitula O Espírito da Matéria. Também as catedrais são sinfonias. Rege a massa coral da arquitetura, a divinização da partitura, e ambas se irmanam por analogias. O allegro, o adágio, o andante, a tessitura, o arco, o fuste, o florão, alegorias que, pela execução das harmonias, timbram exatas no esplendor das alturas. E pelos olhos as orquestras se ouvem, e pelo ouvido a torre se levanta para que os sonhos da matéria louvem, e na sua amplitude sacrossanta, a alma de um Brunelleschi ou de um Beethoven fulge na pedra quando a pedra canta. Grau do substantivo. Grau do substantivo. A faculdade que tem o substantivo de indicar, com auxílio de uma outra palavra ou de um sufixo, a ideia maior ou menor do que o normal, ou da dimensão normal. É um substantivo. Se eu uso uma palavra para indicar o aumento ou a diminuição, eu digo que o grau é analítico. Mas se eu faço numa palavra só o aumento e a diminuição através de sufixo, eu digo que o grau é sintético. Ouça, do meu livro Estudos de Língua Portuguesa, de minha autoria. Ouça, homem grande. Muito bem. Analítico. Homenzarrão. Sintético. Barca enorme. Analítico. Barcaça. Sintético. Rio pequeno, analítico. Um riacho, sintético. Então vamos falar um pouco sobre o grau aumentativo e diminutivo analítico. Analítico, feito através de uma palavra que antecede o substantivo, ou mesmo colocada após ele, indicando o seu tamanho, sua dimensão, alterando a sua densidade, a sua estrutura, o seu tamanho. Vamos ver. Em 3 oportunidades aparece o grau analítico. Primeiro, com auxílio de uma outra pessoa que indique esse aumento ou essa diminuição. Prédio grande, lago pequeno, rio imenso, livro minúsculo. Essa é uma maneira de fazer o grau analítico. Há uma outra em que os autores, os literatos principalmente, os poetas, repetem a palavra, repetem o substantivo para indicar a imensidão dele.
navegávamos pelo lago sem fim. É evidente que se trata de um imenso lago, dado pela repetição. E a terceira maneira é a maneira bíblica ou hebraica, em que eu coloco uma preposição de e repito o substantivo, dando a ideia da dimensão dele. Um capítulo da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Pronto, eu dei o aumentativo. Cântico dos Cânticos. Mestre dos Mestres. Papa dos Papas. Rei dos Reis. Injustiça das injustiças. Esse substantivo nós chamamos de analítico bíblico, porque é usado constantemente pelo texto bíblico, principalmente do Antigo Testamento. Grau aumentativo sintético. O grau aumentativo sintético nós fazemos com uma terminação, com um sufixo. Mas o povo, o literato, o poeta e mesmo o homem simples, ele prefere o analítico. É um grande homem. Ele prefere a expressão grande homem a homenzarrão. Quer dizer, o sufixo ele não é usado pelo povo desta maneira para aumentar o objeto. Por isso que o sufixo aumentativo ele ganha uma certa dimensão psicológica. Não é bem o tamanho, é mais uma ironia, é mais uma gozação, é mais um sentido que se dá ao texto além da sua dimensão. Ouça, só alguns. Aumentativo de gente, gentalha, mas não se trata de gente grande. Esse gentalha tem um som desprezível, abjeto, vil, sufixo que deu. Normalmente é assim no aumentativo. Cabeça. Cabeçorra. É uma cabeça grande, mas também o indivíduo, quando se mostra ignorante em alguma coisa, mas que cabeçorra. Porco, aumentativo, porcalhão. É evidente que esse porcalhão se dirige mais a pessoas do que ao próprio animal. Política, aumentativo, politicalha, que é a política mal feita. O aumentativo tem essa faculdade de dar ao substantivo um outro entendimento, que não o entendimento da dimensão. Às vezes, o aumentativo revela pequenez ao invés de grandiosidade. É outra herança do povo, na sua fala comum. Portão é aumentativo de porta, mas o portão é menor que a porta. Tanto é que o povo ainda acrescenta às vezes, portãozinho, aumenta e depois diminui, para onde ele queria estar. Cartão é aumentativo de carta, mas o cartão é menor que a carta. Calção, aumentativo de calça, mas o calção é menor que a calça. Cordão, aumentativo de corda. E leitão, aumentativo de leitoa, e o leitão é menor que a leitoa. Curiosidades da língua portuguesa, que só ela tem essa variedade, essa doçura, esse encantamento que o povo dá. Quando falamos do grau diminutivo, é também importante registrar que o povo condicionou o diminutivo
muitas vezes, a maioria das vezes, à simpatia, ao sentimento. É o que se diz mãezinha, que não se trata de uma mãe pequena, ou paizinho, ou Luizinho. Esses diminutivos da língua portuguesa têm um caráter afetivo. E esse caráter afetivo é dado pelo diminutivo. Pedrinho, avózinho, ou avôzinho. Mais uma curiosidade da língua. Alguns diminutivos já se perderam na história, ninguém percebe que é diminutivo. Já se perderam. A palavra molécula é diminutivo de mole. Mole é uma porção de matéria. Molécula seria menor do que essa porção. No entanto, a palavra molécula ganha uma outra estrutura que o povo já abandonou o sentido de diminutivo. Assim também, ovelha, que é diminutivo de ovil. Donzela, que é diminutivo de dom. Abelha, que é diminutivo de apis. Janela, que é diminutivo de janua. Camarote, que é diminutivo de câmera. Gaiola, que é diminutivo de caio, a língua primitiva, que era uma gaiola. Enfim, essa gaiola recebeu o nome de esse caio, primeiro caio, depois gaio, depois gaiola. Célula, diminutivo de cela, prisão. Cartilha, diminutivo de carta. Essas palavras perderam na história a ideia de diminutivo. Vamos demonstrar a beleza da língua portuguesa que o povo cria. Eu vou deixar no vídeo 7 orações, empregando o aumentativo ou diminutivo da palavra livro. Eu já anuncio que essas frases, a maioria delas, eu retirei do livro de Rodrigues Lapa, Estilística da Língua Portuguesa, da editora Coimbra. Então, vamos ver. Primeira oração. Li este livrinho, contém preciosas lições. Segunda oração. Deu-lhe um livrito para ler nas horas vagas. Terceira. O pai repreendeu o filho por ler aquele livreco. Quarta. Na mesa estava um livrório que ninguém lia. Quinta. O seu saber para nada servia, era todo livresco. 6. Um livro de 1580 páginas. Um livrão. 7. Um resumo de toda a teoria platônica em 80 páginas. Um livrão. Tomemos a primeira oração. Lê este livrinho, contém preciosas lições. Esse livrinho não está dando bem um significado de livro pequeno. Pode até ser, mas não é. É mais um sentimento amoroso, afetivo. Essa palavra livrinho, nesse contexto, ganha uma ideia amável, agradável, do bem. Leia esse livrinho. É como se eu dissesse, na mesma dimensão, mãezinha, paizinho. É esse o diminutivo. Leia esse livrinho.
contém preciosas lições. Livro bom, livro amigo, essa é a ideia. O sufixo que deu essa ideia. O diminutivo que deu essa ideia. Vamos à segunda. Deu-lhe um livrito para ler nas horas vagas. Um livrito para ler nas horas vagas? Bom, um livro sem muita complicação. Um livro simples. Um livro sem muita teoria literária, ou platônica, ou filosófica. Deu um livrito para ler nas horas vagas. O pai repreendeu o filho por ler aquele livreco. Livreco? É pejorativo. É um livro inconveniente. É um livro que não tem conteúdo. É um livro mal feito. Que não há nada que ensine. É desprezível. É até abjeto. Livreco. Tal como malandreco, como revisteca, como padreco. Que é isso? É desprezível. É o povo que cria isso. E a gramática está registrando o que o povo fala. 4. Na mesa estava um livrório que ninguém lia. Bom, é um aumentativo, sem dúvida nenhuma, mas também de não muito respeito, de não muito valor. Esse livrório aí, nesse contexto de que ninguém lia, é um livro para não ser lido mesmo. É um livrório, não é para ler. Um calhamaço aí. 5. O seu saber para nada servia, era todo livresco. Saber livresco. Saber livresco é o saber que só se tira de um livro momentaneamente, sem nenhuma experiência. É meramente de palavras, sem experiência afetiva. Isso que é apenas ensinamento livresco. E aprender num livro com essa terminologia livresco, que ensina pouca coisa, ou quase nada. E sua sabedoria advém só desses livros. Livresco. Pouco valor. Abre um livro, lê uma frase de que Schopenhauer era pessimista, e numa reunião de amigos repete a frase que Schopenhauer tem seus romances muito pessimistas, ligado a uma filosofia negativista da vida, mas também não tem experiência nenhuma disso. Falou porque estava no livresco, num livro de resumo de ideias filosóficas. 6. Um livro de 1580 páginas, um livrão, ou seja, um calhamaço. Esse é um livro grande. É a primeira vez que apareceu o livro para aumentar o tamanho dele. Então, observe que não é bem isso, o sufixo aumenta o tamanho do objeto. Estou demonstrando que é muito afetivo. É a primeira vez que aparece livro com um sufixo que indica aumento do seu volume, de sua dimensão. É um livro grande, é um calhamaço. Por último, um resumo de toda a teoria platônica em 80 páginas. Um livrão. Ou seja, pode ser a ideia de que esse livro de 80 páginas conseguiu reunir as ideias platônicas, é um grande livro. Bom, acolhedor, satisfatório, útil, necessário. Agora, também poderia ser um linguajar irônico, né? Na ideia de que como é que se pode resumir toda a teoria platônica em 50 páginas, em 80 páginas. Então seria uma ironia.
um resumo de toda a teoria platônica em 80 páginas, um livrão, quer dizer, ironicamente falando. Veja a beleza da língua portuguesa. A gramática não é escrita por 6 ou 7 sábios que se reúnem em torno de uma mesa e ditam as normas de linguagem. Não. É o povo. É a língua portuguesa do povo. Sem dúvida nenhuma, dos que escrevem, do povo médio, que fala, que discursa, que faz programas de televisão e de rádio, que faz requerimento, que faz ofícios, que declamam e que conversam ardentemente. Esta língua portuguesa feita pelo povo, o gramático registra. Insistindo na demonstração de que os sufixos aumentativos e diminutivos têm um valor mais sentimental do que um valor propriamente dito de aumento do volume da coisa ou do ser, eu retirei do livro Estilística Brasileira de Silveira Bueno, da editora Saraiva, um diálogo entre 2 alunas do Colégio Caetano de Campos, certamente por volta da década de 30 do século passado, 1930. Silveira Bueno foi um grande professor. Possivelmente esse diálogo feito através de bilhetinhos. É como se comunicava na época, um silêncio absoluto em sala de aula. Mais tarde poderia falar à vontade. E hoje podia fazer a mensagem no celular e fazer o diálogo. Mas esse diálogo foi colhido pelo professor. Ouça que diálogo interessante. É que na classe aparece um aluno novo, um aluno bonito, um rapazola belo, cabelos longos, na época já era proibido. Então vamos lá ver. Bilhete colhido pelo professor. Quem é aquelezinho? É um rapazinho que me foi apresentado ontem pelo Juquinha, o priminho da Engracinha. Meu Deus, que belezinha! Mas já tem a sua noivinha. Que espertinho! E quem é essa felizardinha? Esta sua coleguinha. Você? Que diabinha! O diminutivo aparece num texto de 1930, já dando a todas as palavras sentimento e não a dimensão do ser. Não se sabe quando o homem começou a falar. Dizem os livros. Mas eu sei. O homem, quando começou a falar, quando ele passou a ser homem. Abandonou o animal que era e passou a ser o homem que todos nós hoje conhecemos. Do livro História da Gramática do Brasil, de Ricardo Cavalieri, há um texto de Júlio Ribeiro mostrando o paralelismo entre a evolução darwiniana e a evolução da língua portuguesa. Isso para demonstrar que a língua portuguesa é inerente ao ser humano como elemento essencial de sua caracterização. Ou seja, a única diferença entre o homem e o animal é a fala, não há outra diferença. É a comunicação. Comunicação do presente, do passado e do futuro. Falando a verdade ou podendo mentir sobre tudo. Essa comunicação caracteriza a língua portuguesa. Então ouça. Darwin. As espécies vivas descendem geralmente das espécies mortas no país.
as línguas vivas descendem geralmente das línguas mortas no país. Quem está fazendo esse paralelismo é Júlio Ribeiro. Darwin. Uma espécie em um país isolado passa por menos variações. Uma língua em um país isolado passa por menos variações. Darwin. Lacunas numerosas nas espécies extintas. Lacunas numerosas nas línguas extintas. Darwin, as espécies extintas não reaparecem mais. As línguas extintas não reaparecem mais. As espécies têm suas variedades, obra do meio ou de causas psicológicas. As línguas têm seus dialetos, obras do meio e dos costumes. Tal qual como a evolução darwiniana é a evolução da língua portuguesa. Inscrevam-se no meu canal, vamos divulgar o idioma nacional. Estamos divulgando. Faça os seus comentários. Peça orientação ao professor, que ele fornece orientação para os senhores. Alguma dúvida, algum texto que você não conseguiu resolver em sala de aula ou no vestibular, alguma dúvida, algum item da língua portuguesa que você sempre teve dificuldade, consulte o professor. Ele responde. Para demonstrar a beleza do idioma português, vamos ver um soneto de José Régio, um autor do modernismo em Portugal. O título é Imortalidade. Já nos lugar dos olhos que eram belos, tem um buraco atônito e apagado. Já rosas de gangrena me hão toucado, comendo-me as raízes dos cabelos. Já os dentes me caíram amarelos, já meu nariz é um osso cariado, já o meu sexo é um trapo amarfanhado, já meu ventre são bichos aos novelos, já minhas carnes moles despegaram, já a língua inútil se me apodreceu, já a terra se fendeu por me aceitar, já milhões de pés vivos me pisaram, filho do pó já, o próprio pó sou. Mas, ao terceiro dia, hei de acordar. A minha pátria é a língua portuguesa.